Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aqui do nosso curso, e nessa aula falaremos sobre tabela Price e tabela SAC. São dois tipos de tabelas de amortização de um financiamento, de uma dívida, tá? Lembrando que aqui a gente vai focar no cálculo, tá? Eu não vou focar muito em conceito, mas vocês precisam entender o conceito da tabela Price e a tabela SAC. A prova pode cobrar cálculo e conceito. O conceito vai estar mais explícito, vai estar mais explicado lá no nosso curso, tá? Aqui, como é o curso da HP, eu vou focar mais em cálculo. Mas eu também vou passar o básico para vocês aqui do conceito, tá? O que eu quero falar para vocês? O que vocês precisam entender? Que quando você faz um financiamento, você vai pagar, sei lá, um financiamento de um imóvel, seja um financiamento de um veículo, você paga uma parcela por mês, não paga? Vamos supor que você pague, sei lá, R$2.000 por mês de parcela. R$2.000 por mês de parcela. A sua parcela, ela é estruturada da seguinte forma: parte da sua parcela vai amortizar o seu saldo devedor, e parte da sua parcela vão ser os juros que você vai pagar desse seu financiamento. A amortização é o que importa aqui. Quanto mais você amortizar dessa sua dívida, menor vai ser o saldo devedor. Os juros é aquilo que você paga para o banco. Os juros não abate o saldo devedor, né? Ele incide sim do saldo devedor, mas ele não abate do saldo devedor, tá? A amortização é o quanto a sua dívida está diminuindo, é o quanto você está tirando lá da sua dívida, tá? É isso que vocês precisam entender. E existe uma dinâmica, uma escolha de tabela, seja a Price ou a SAC, que vai definir essa amortização e esse juros. Se a amortização vai ser mais rápida, se os juros vão ser maior ou os juros vão ser menor no início, se a parcela vai ser constante ou não vai, e isso vai ser definido por você, tá? Quando você faz um financiamento, você mesmo escolhe. Quero fazer esse financiamento através da tabela Price e quero fazer o financiamento através da tabela SAC, que são dois tipos de amortização dessa dívida, tá? E aí que nós vamos entender de como funciona para a gente poder fazer o suficiente para a gente poder fazer os cálculos, combinado? Então vamos lá. Na tabela SAC, lembra que eu falei, né, que a nossa parcela, parte dela é amortização e parte dela é juros. Tanto na tabela Price quanto na tabela SAC é estruturado dessa forma. A tabela SAC é também chamada de sistema de amortização constante. Sistema de amortização constante. Como o próprio nome já diz, a parte de amortização da sua parcela, ela é constante, ela não vai mudar. Então o que muda com o tempo na tabela SAC? A sua parcela ela começa bem alta e vai diminuindo com o tempo, justamente porque os juros também vão diminuindo com o tempo. Diferente da tabela Price, que na tabela Price, que é também chamado de sistema de amortização francês, a parcela que é constante. Então, se você vai pagar R$2.000, você vai pagar R$2.000 todos os meses. Aqui você começa pagando, sei lá, 3.000 e vai caindo até você pagar, sei lá, 1.000 e pouco no final do financiamento. Tá? Aqui não, aqui é a mesma parcela sempre. O que vai diferenciar aqui é a amortização e os juros. A amortização aqui, ela vai aumentando com o tempo. No início ela é bem pequena, tá? No início você amortiza bem pouco do seu saldo devedor e você paga uma taxa de juros bem grande, e com o tempo isso daqui vai mudando, tá? Os juros vai diminuindo e a amortização vai crescendo. E aí, dependendo do seu financiamento, uma tabela vai ser melhor, outra tabela vai ser pior, tá? É você que escolhe. E aqui nós temos o gráfico para ilustrar um pouco melhor para vocês. Veja que na tabela SAC, né, as suas parcelas elas começam bem maior. Aqui é um financiamento de R$300.000 a 0,9 ao mês durante 30 anos. Tá? O que eu estou te mostrando aqui dos gráficos e da tabela é referente a esse financiamento. Então, num financiamento de R$300.000, pagando uma taxa de 0,9% ao mês em 30 anos, você começa com uma parcela na tabela SAC, tá? Você começa com uma parcela de R$2.995. Então, R$2.995 é o início, é a sua parcela inicial, é a sua primeira parcela, onde R$833 vai ser a amortização, o que vai ser o que vai abater do seu saldo devedor, e o resto vai ser juros. R$2.162 mais ou menos, tá? Aproximadamente. Então veja que no início você amortiza menos e paga mais de juros. Agora lá no final, o que acontece? Lá na última parcela, a sua parcela vai ser 839, onde a sua amortização vai ser a mesma coisa, 833. Veja que a amortização ela é constante durante todo o prazo de pagamento. E a sua taxa de juros
vai ser bem menor. Olha só, você vai pagar R$6 de juros. Por que é R$6 de juros? Lembra que eu falei que os juros ele incide sobre o saldo devedor? O seu saldo devedor lá na última parcela é bem pequeno. Então, os seus juros, que vai incidir sobre o saldo devedor, vai ser pequeno também, tá? Porque lá você já está quase financiando, você está quase acabando seu financiamento. Então, a parcela da saque, ela começa lá em cima e vai diminuindo com o tempo. Tanto a saque quanto a price, você vai terminar em 360 meses. Agora, o que vai mudar é essa dinâmica, tá? De valor de parcela, de tanto de juros que você vai pagar, tá? O que é melhor, o que é pior. E aí já vou te mostrar a diferença, tá? Agora, já na tabela price, a parcela é constante. Veja que desde o início até o final, a sua parcela foi constante. Durante todo o tempo, você pagou a mesma parcela, que foi de quanto? Aqui fala, ó. A minha prestação na price está sendo de R$ 2.338, tá? Onde a minha primeira parcela, R$ 176 é de amortização e R$ 2.162,19 é de juros. Agora, lá na minha última parcela na prestação price, na tabela price, vai ser a mesma coisa, R$ 2.338, onde eu já vou estar com uma amortização bem maior, né? Porque a amortização ela vai crescendo com o tempo. Então, a minha amortização ela vai ser R$ 2.321 e os meus juros vão diminuindo com o tempo. E lá na minha última parcela, eu vou pagar R$16, R$17 de juros, mais ou menos, tá? É basicamente essa a dinâmica da tabela saque e da tabela price. Agora eu vou mostrar para vocês, que eu tenho um dado aqui anotado, de quanto você pagou o total da dívida e o quanto você pagou de juros. Olha só, deixa eu apagar aqui. Nesse financiamento aqui, na tabela saque, o total pago, né, nesse financiamento aqui de 300 mil, deixa eu colocar 300 mil de novo, a 9% ao ano, durante 30 anos, ou seja, 360 meses, o total pago aqui na tabela saque foi de R$ 690 mil, onde desses 690 mil reais, 390 mil foram de juros. Agora quer ver na price? Olha só, o total da price, você pagou um valor total da sua dívida de R$ 841 mil, sendo que só de juros você pagou R$ 541 mil. Tá? Então veja que para longo prazo, o que é melhor? A tabela saque. Né? Para esse financiamento aqui de 30 anos, é melhor a tabela saque do que a tabela price. Agora, para financiamento de curto prazo, até mais ou menos uns 48 meses, já faz mais sentido aqui essa tabela price. Existem sites que você pode simular isso, tá? O próprio banco, quando você for fazer um financiamento, ele vai te mostrar as duas opções e aí você vai escolher. Mas hoje em dia a tabela price vem caindo bastante em desuso, né? Principalmente para financiamento de imóveis, que tem um prazo um pouco mais longo, um pouco não, muito mais longo do que um financiamento de veículo, né? Onde você vai pagar muito juros, né? Só de juros aqui, R$ 541 mil, mais do que você pegou de financiamento, né? Aqui também vai ser mais do que você pegou de financiamento, mas os juros é menor, se for comparado. Né? Veja que financiamento é isso, né, gente? Financiamento, no total das contas, você paga mais do que o dobro, né? Talvez quase o triplo do que você pegou emprestado. Chega de lenga-lenga, porque isso não é aula de tabela price nem tabela saque. Eu acabei dando aula, né? Mas vamos fazer os exercícios agora para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu da teoria. Por isso que eu passei teoria, gente. É importante que vocês saibam, tá? Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre a tabela saque. Né? Lembrando, tabela saque, sistema de amortização constante. A amortização é constante. Tanto a parcela quanto os juros começam lá em cima e vão diminuindo. Exercício 1. Considerando um financiamento de R$ 240 mil em um prazo de 10 anos, ou seja, de 120 meses, com parcelas mensais a uma taxa de 0,5% ao mês, qual o saldo devedor após o pagamento da 45ª parcela? Considere a tabela saque. Então aqui, esses dois exercícios serão de tabela saque. Então ele deu que o meu financiamento é de 240 mil e ele pede o saldo devedor lá após o pagamento da 45ª parcela. Aqui, pessoal, a gente precisa desconsiderar os juros. Por que a gente desconsidera os juros? Porque ele pede o saldo devedor. E os juros abate do saldo devedor? Não, os juros não abate do saldo devedor. O que abate do saldo devedor é a amortização.
A gente precisa saber o quanto foi amortizado. E se a amortização é constante, eu pego esses 240 mil e divido por 120 meses, para eu saber o quanto está sendo amortizado todos os meses. E aí eu pego, vamos lá, limpar a calculadora, 240 mil, enter, 120, divide, eu tenho que todos os meses está sendo amortizado do meu saldo devedor R$2.000. R$2.000. Então, qual que é o saldo devedor após o pagamento da 45ª parcela? Eu pego esse número aqui e multiplico por 45. Então, quanto eu amortizei da minha dívida lá após o pagamento da 45ª parcela? R$90.000. Então, qual vai ser o meu saldo devedor após o pagamento dessa parcela? 240 mil menos 90 mil. 150 mil. Então, o meu saldo devedor após o pagamento da 45ª parcela é de 150 mil. Veja, pessoal, a gente desconsidera a taxa de juros porque isso não vai influenciar no nosso saldo devedor. A taxa de juros influencia na nossa parcela, influencia no saldo total que a gente vai pagar, e não no saldo devedor. Agora, qual os juros pago na 10ª prestação? Agora ele perguntou da taxa de juros. Lembre que os juros, ele incide sobre o saldo devedor. Se os juros incide sobre o saldo devedor, a gente tem que achar o saldo devedor na 10ª parcela. A gente sabe que é 2.000 por mês, que vai ser amortizado. 2.000 vezes 10, 20 mil, né? Então, amortizou do nosso saldo devedor R$20.000. Qual que era o nosso saldo devedor no início? 240 mil. 240 mil menos esses 20 mil vai ser 220 mil. Agora, sobre esse saldo devedor na 10ª prestação, eu incido a minha taxa de juros. Então, se eu pego 220 mil, enter, 0,5%, eu tenho R$1.100. Então, qual foi o juros pago na 10ª prestação? R$1.100. R$1.100, tá? É prática, pessoal. No início pode parecer um pouco confuso, mas façam bastante exercícios, tá? Que aí vocês conseguem ir pegando. Por isso, a importância de vocês saberem a parte teórica, porque aí vocês conseguem aplicar no exercício, tá? Uma casa foi vendida por R$2 milhões. O comprador pagou 400 mil de entrada e pagará o restante em 50 prestações mensais a taxa de 2% ao mês pelo saque. O valor da última prestação será de quanto? Bom, a casa foi vendida a R$2 milhões. Ele deu uma entrada de 400 mil, logo o saldo devedor dele é 1.600.000 agora, né? 1.600.000. Desse 1.600.000, quanto que vai ser a amortização dessa dívida? 1.600.000, enter, ele vai pagar em 50 prestações, né? 50, divide. Então, a parte da parcela que vai representar a amortização todos os meses é de R$32 mil. Qual o valor da última prestação? Para a gente achar o valor da última prestação, a gente precisa achar o valor da amortização mais os juros. A amortização a gente já sabe que é 32 mil, né? Agora a gente precisa achar os juros. Os juros incide sobre o saldo devedor. Quanto que é o saldo devedor dele lá na última prestação? 32 mil vezes 49, né? Que ele já vai ter pago 49 parcelas. E aí vão restar aqui, vão faltar R$32 mil para ele pagar, né? Desses R$32 mil que faltam, a gente tem que pegar 2% disso. Então, 32 mil, enter, 2%. R$640, né? Então, ele vai pagar 32 mil mais R$640 de juros. O valor da última prestação vai ser R$32.640. E é assim que você acha o valor da última parcela. Bem tranquilinho mesmo, a tabela saque. Agora vamos para a tabela price. A tabela price, como a gente já sabe, né, ela utiliza o sistema de amortização francês, onde a parcela é constante e a amortização vai aumentando com o tempo e a taxa de juros não, né? O quanto eu vou pagar de juros vai diminuindo com o tempo, tá? Vamos lá, exercício número 1.
Considerando um financiamento de R$30 mil na tabela Price, um prazo de 36 meses, com parcelas mensais postecipadas a uma taxa de juros de 3% ao mês, qual o valor da parcela deste financiamento? Aqui ele simplesmente pede o valor da nossa parcela, que vai ser constante, e ele dá as informações pra gente. Na tabela Price, pessoal, a gente vai utilizar aquelas teclinhas, né? N, I, PV, PMT e FV. E aí muita atenção, porque ele pode falar parcelas postecipadas e parcelas antecipadas. O que são parcelas postecipadas? Significa que a primeira parcela eu vou pagar no período seguinte. Então, se a parcela é mensal, a minha primeira parcela eu vou pagar só no mês seguinte. Já as parcelas antecipadas, eu vou pagar a primeira parcela no ato da contratação. E aí a gente usa aquele GBegin, né? A gente vai ter que usar GBegin aqui nesse caso das parcelas antecipadas. É basicamente isso, a gente já sabe como utilizar e nós vamos praticar aqui, tá? Vamos lá. Então ele deu que R$30 mil é o nosso financiamento. Então eu tenho que R$30 mil é o meu PV, né? O meu valor futuro é 0, não preciso colocar. Eu tenho que a minha taxa de juros é de 3%, 3i, e eu tenho que o meu prazo é de 36 meses. N é 36 meses. E eu só preciso pedir o PMT. Ele deu negativo, né? Porque é uma parcela que eu estou pagando todos os meses. Eu tenho que o meu PMT é de R$ 1.374,11. Tranquilo. É isso. O valor da parcela desse financiamento é isso daqui. Vamos para o exercício 2. Considerando um financiamento de 30 mil, mesma coisa, 30 mil com prazo de 36 meses, com a taxa de juros de 3% ao ano, qual o valor da parcela desse financiamento? E aí, nesse caso, ele pede a parcela antecipada. E eu preciso ativar o GBegin. Aqui eu preciso refazer todo o cálculo? Não. Eu coloco o GBegin, né, que são os mesmos cálculos, e só chamo o PMT de novo. Que aí vai me dar o valor da parcela atualizada. A calculadora já entende isso. Tá? Veja que o cálculo é o mesmo, ó. Eu só vou colocar o GBegin antes, mas aqui é a mesma coisa. Lembrando que depois que eu finalizo o cálculo, eu coloco GEND, tá? Para eu tirar o begin da minha tela, do meu visor. Beleza, então o valor da parcela desse financiamento com a primeira parcela no ato, ou seja, parcelas mensais antecipadas, eu tenho que vai ser de R$ 1.334,09. Né? Essa parcela tem que sempre dar, com o begin ativado, tem que sempre dar menos do que com o begin desativado. Porque eu já paguei a primeira no ato. Tranquilo, né, pessoal? Tabela Price é um pouquinho mais tranquilo, porque a gente já fez alguns exercícios antes. E também a saque é bem tranquilo também. É isso. Tabela Price, tabela saque, é isso que vocês precisam saber para a prova de vocês. E vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.